Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma comunhão junto com os irmãos. Ó Senhor, nós seremos felizes de estar juntamente com os irmãos, desfrutando do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, vamos orar para o Senhor falar conosco, né? Nessa manhã, o Senhor possa nos lavar com sua palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Senhor, podemos desfrutar do Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, ela nos lava, Senhor. Ela nos dá direção. Ó, Senhor, a Tua palavra nos dá direção a nós. Senhor, por isso oramos a Ti nessa manhã. Senhor, continua nos dando um coração de simplicidade. Um coração que se volta a Ti, Senhor. Ó, leve-nos a tomar a Tua palavra com a nossa realidade. Senhor, por isso oramos a Ti nessa manhã. Senhor, fala conosco, Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor, né? Graças ao Senhor por mais uma comunhão. O Senhor é maravilhoso, né? Ontem nós falamos sobre a questão dos 7 dias da criação. 6 dias, né? E no 7º dia o Senhor ali descansou. Nós vimos ontem detalhadamente cada dia, né, o que o Senhor ali criou, e louvamos o Senhor que no final do 6º dia o Senhor criou o homem. Senhor Jesus, irmão, graças ao Senhor que o Senhor criou nós, a cada um de nós, no 6º dia, no final do 6º dia. Isso é misericórdia do Senhor, né, irmãos? O Senhor criou a obra-prima dele, né? E aí nós vimos, irmão, no capítulo 2 de Gênesis, nós vimos ontem sobre a formação do homem. E nós vimos como Deus foi detalhista, né, em fazer o homem. Podemos até ver lá novamente, Gênesis 2:7. Ele falou: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmão, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, que o Senhor formou o homem de forma especial. Não é? Nós vimos ontem nós vimos que o Senhor, Ele criou durante todos os 6 dias, Ele disse e passou a existir. E Deus disse que era bom. Mas o homem, Ele criou de forma especial. O que Ele fez? Do pó da terra, Ele fez um boneco e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, mostrando a diferença, né, que o homem foi uma obra-prima criada por Deus. Louvado seja o Senhor. E aí o Senhor ali nos mostra no versículo 26 que o Senhor deu uma ordem para o homem. E também no versículo 26 ele fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, amém? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí Deus disse para o homem, né? Deus o abençoou, ele disse: sede fecundo e multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmão, louvado seja o Senhor. Irmão, graças ao Senhor que o Senhor criou o homem e deu essa comissão dele sujeitar a terra. Irmão, só que hoje, infelizmente, nós vemos que o homem ainda não está exercendo esse seu verdadeiro papel. Por isso que o Senhor dentro de nós, irmão, graças ao Senhor que o Senhor está depositando Ele dentro de nós. Quanto mais nós temos Cristo, mais Cristo nós vamos expressar nessa terra, e mais o homem vai sujeitar essa terra. Por isso que o Senhor, ele graças a Deus, Cristo é o cabeça, e Ele sujeitou todas as coisas, nós vimos lá em Efésios, né? E colocou tudo debaixo dos seus pés, e entregou a igreja. Hoje nós, como igreja do Senhor, a igreja pode sujeitar, irmão, todas as coisas, porque Cristo, Ele sujeitou todas as coisas, tudo está debaixo dos pés do Senhor, né? Ele sujeitou todas as coisas. Nós vimos lá em Efésios, podemos lá ver? Efésios capítulo 1, Senhor Jesus,
Graças ao Senhor. Efésios, o livro de Efésios, né, irmãos? Efésios, capítulo 1, 22 e 23. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Ele fala assim: Senhor Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmão, agora tá vendo, irmão, porque que o homem, ele tem um papel tão importante na criação de Deus? Vocês entendem? Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu tudo para ele, para a igreja, para que a igreja suscitasse. Você viu aqui? Pôs todas as coisas debaixo dos pés, para o seu cabeça e sobre todas as coisas o deu à igreja. O Senhor deu à igreja, para que a igreja hoje sujeitasse, irmãos. Aí ele fala: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmão, louvado seja o Senhor. Hoje a igreja ela pode sujeitar todas as coisas, irmão, nessa terra. O Senhor não criou o homem para que ele seja sujeitado por Satanás. Não é isso que Deus criou. Não foi essa definição que Deus criou o homem, irmão, para que ele fosse sujeitado pelo pecado, para que ele fosse sujeitado por todas essas esferas, né, pelo mundo, pelo pecado. Não foi isso que Deus criou o homem. Hoje nós vemos a humanidade está sendo sujeitada, né, pelo pecado, pelas trevas. Mas não foi isso que Deus criou o homem. Deus criou o homem, irmãos, para quê? Para que ele sujeite, criou e deu à igreja, né, que nós vimos no 22. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, sobre a sua cabeça, sobre todas as coisas, e deu à igreja. Irmão, o Senhor Jesus, Ele deu à igreja, irmãos. Graças ao Senhor que hoje nós aqui em Birité, como a igreja do Senhor, igual a irmã Isabel compartilhou o testemunho dela, tão rico, irmão. A igreja orou e o Senhor fez uma obra. Irmão, é rico esse testemunho, né? Às vezes a gente não, muitas vezes as pessoas falam, né? Não tem tanto testemunho. Como o testemunho tão rico que o Senhor tem feito no meio de nós, né, Grace? Testemunhos ricos. Esse testemunho da irmã Isabel, como é encorajante, irmão. Ó Senhor Jesus. Irmão, Senhor Jesus, o Senhor tem feito milagres entre nós, porque a igreja tem orado e Deus tem feito. Irmão, louvado seja o Senhor. Nós não podemos, irmão, parar de orar, né, Neiva? Nós vamos orar. A igreja precisa orar para que a terra seja sujeitada por Cristo, irmão. A igreja, ela precisa exercer seu papel de sujeitar todas as coisas através de Cristo, que é o cabeça, Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós vemos lá em Gênesis 2, voltando lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Gênesis 2, versículo 1, ele fala assim. Vamos ler Gênesis 2, versículo 1, de 1 ao 3. Depois de Deus criado, tanto assim, até o sexto dia, Deus ter criado todas as coisas, por final o homem, né, no final do sexto dia, nós vemos aqui, o que ele fala no 2:1? Ele fala assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia, e toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. Irmão, louvado seja o Senhor. Nós vemos que Deus descansou. Deus fez todas as coisas perfeitas, né? Completas, né? E Ele descansou. Mas esse descanso hoje, você vê que o Senhor criou o homem. Nós podemos dizer, né, que o Senhor criou o homem no final do sexto dia. Na verdade, por que Deus criou também o homem no final do sexto dia? Porque Deus já preparou ele para entrar no descanso. Irmão, o almejo de Deus é de que o homem entre no descanso. Deus criou o homem para entrar no descanso. Irmão, nós precisamos viver no descanso. E hoje nós vamos ver sobre essa questão desse descanso. Podemos lá ver em Hebreus capítulo 4. Vamos ver Hebreus 4, de 1 a 11. Nós vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus, ele fala assim, né? Tomamos, portanto, que sendo-nos
sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não aproveitou, visto que não tem sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Os irmãos entenderam aqui? Aqui o Senhor está falando da entrada do descanso, né? Mas só que, referindo ao povo de Israel, só que muitos deles, maior parte deles não entraram do descanso. Mas por que eles não entraram do descanso, irmãos? Porque a palavra que eles ouviram, eles não aproveitou. Irmãos, isso é muito sério. As palavras que eles ouviram, eles não aproveitou. Você viu? Por quê? Porque eles não, visto que não tem sido acompanhado por fé. Irmão, isso pode estar acontecendo no meio de nós, né, irmãos? Às vezes nós ouvimos a palavra, né, Greicio? Mas nós não estamos acompanhando com fé. Precisamos, através de ouvirmos a palavra do Senhor, irmãos, ela precisa ser acompanhada pela fé. Irmão, e o grande problema é que o povo ali de Israel, eles não entraram no descanso, porque eles não tomaram a palavra com fé, aquilo que o Senhor tinha dito. Por causa de quê, irmão? Por causa da incredulidade. Nós podemos ver no capítulo 3 sobre isso. No capítulo 3, ele fala claramente para nós isso, que eles não acompanharam com fé, eles tiveram um coração de incredulidade. Aí no versículo 3 ele fala assim: nós porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras tivessem concluída desde a fundação do mundo. Irmão, o Senhor jurou que eles não entrarão no descanso, porque eles não acompanharam a palavra com fé. Que o Senhor tem misericórdia de nós. Mas aí ele fala aqui, ó, nós porém, irmãos, aqui ele estava falando do povo de Israel, né? Nós, isso que queremos, é nós porém que cremos, entramos no descanso. Irmão, se você, agora os irmãos entendem, se você crê, você entra no descanso. Né, irmã Jane? A questão é crer. Se você crê, você entra no descanso. Senhor Jesus, por isso nós precisamos crer, irmão. Quanto mais nós cremos, nós entramos no descanso. Por isso que nós precisamos não ter um coração de incredulidade. O coração de incredulidade, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta do Senhor. Por isso o Senhor advertiu o povo de Israel, não é? Ele jurou. Ele falou assim: eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Irmão, quando nós ouvimos a palavra e não cremos, isso ofende a Deus. Você sabe disso? Ofende a Deus, irmão. Quando nós ouvimos a palavra e nós não cremos, e essa palavra não é acompanhada por fé por nós ofendemos a Deus. E o povo de Israel ofendeu a Deus com o seu coração de incredulidade, e eles não entraram no descanso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, como o David até falou, né? Lá o povo de Israel, eles almejavam esse descanso que representava a terra de Canaã. Eles estavam lutando para isso, né? Para poder entrar na terra de Canaã. Mas só que muitos que teve incredulidade não entraram, não é verdade? Mas só que hoje nós sabemos, irmãos, que o nosso descanso é o Senhor. Irmão, o nosso descanso é o Senhor. Senhor Jesus, quando nós temos a presença do Senhor, nós estamos descansando. Quando nós cremos na palavra, irmão, nós cremos na palavra, nós descansamos, Grace. Por isso nós precisamos crer. Quando nós cremos, quando a palavra é acompanhada com fé, e nós cremos, nós descansamos do Senhor. Irmão, por isso, irmão, precisamos sempre ouvir a palavra, né, Cláudia? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor,
nós simplesmente cremos nela, nós descansamos no Senhor. Isso que é entrar no descanso, irmão. Crendo e confiando no Senhor, tendo a presença dEle. Aí no versículo 4 ele fala: porque em certo lugar, assim disse no tocante no 7º dia, e descansou Deus no 7º dia, e todas as obras que fizera, que nós acabamos de ler lá em Gênesis 2:2, não é isso? E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, se eu tenho misericórdia, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles às quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Irmão, como o povo de Israel, muitos deles não creram pela sua desobediência, pela sua incredulidade, eles não entraram. Nós também, irmãos, hoje nós não entramos, nós não vamos, ou seja, não é só referindo o reino, não, irmãos, mas o descanso agora também. Você já reparou, quando a gente não confia no Senhor, quando nós temos um coração de incredulidade, nós não descansamos. Repara você ver, você fica muito ansioso. Irmão, até nessas semanas citou, a gente tem tantos problemas psicológicos, ansiosidade, né? Hoje o Brasil é um dos campeões em ansiedade, o primeiro país do mundo que mais tem as pessoas com ansiedade generalizada é o Brasil, para você ver. Mas o que, irmãos? O segredo para a gente ser salvo é você descansar no Senhor, entrar no descanso. Mas esse descanso é quando você confia na palavra, você confia no Senhor. Aí no versículo 7 fala assim: de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foi declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmão, essa palavra é para nós. Não vamos endurecer o nosso coração. Se o Senhor tem falado para nós hoje, não endureçais o coração. Irmão, nós não podemos endurecer nosso coração. Infelizmente, irmão, que nós estamos vendo, nós não vamos falar lá fora, não, irmão. Aqui entre nós, na vida da igreja, infelizmente, hoje tem tido tantas palavras, tanta palavra para nós, tanta revelação, né? Mas infelizmente, é igual aquela passagem do semeador. A semente é depositada, mas não entra na terra, porque a terra está dura, né? O coração está duro. Por isso nós precisamos orar: Senhor, lavra meu coração. Nessa manhã, Senhor, vem lavrar meu coração, Senhor, para que a palavra possa entrar. Infelizmente, irmão, as pisaduras deste mundo, nós vimos lá na parábola do semeador, as pisaduras, o tráfico deste mundo tem endurecido o coração. E nós temos sido um coração duro, tantas coisas deste mundo, né? E aí, quando a palavra ela vem, ela não entra em nosso coração. Irmão, nós precisamos orar: Senhor, lavra meu coração, porque o problema não está, irmão, não está no semeador, que é o próprio Cristo, né? Não está na semente, que é a palavra. A semente é de qualidade, é de alta qualidade, é a palavra. O problema, irmão, está em nosso coração, na terra. Quando a terra está com problema, irmão, não adianta você comprar as melhores sementes ou pagar o melhor profissional para semear, se o problema está na terra. Então, irmão, nós precisamos orar: Senhor, lavra nosso coração, né? Para que a palavra ela entra e produza. Sabe, irmão, às vezes em nossa experiência diária, a gente vê que às vezes não tem produzido muito. Por quê? Porque infelizmente a palavra não tem entrado muito em nossa vida, não tem entrado muito em nosso coração. Quanto mais a palavra entra em nosso coração, mais produz, irmão, mais produz fruto. Sabe, nós vimos lá em Gálatas os frutos do Espírito, não é isso? E sabe, se nós não estamos produzindo frutos do Espírito, é porque a semente não está germinando, irmão, ela não está entrando. Por isso a palavra precisa entrar em nós. Quanto mais a palavra entra entre nós, mais produz fruto para o Senhor. Aí no versículo 8 ele fala assim: ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria
posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aqui o Senhor, irmão, não estava referindo somente à boa terra de Canaã. O Senhor está falando que mesmo o povo de Israel entrando ali na terra de Canaã, que era o repouso, havia outro descanso, outro repouso, irmão. Esse outro repouso aqui refere o reino, refere, irmão, que não é verdade? O reino do Senhor que nós podemos entrar também. Aí ele fala assim, ó, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Senhor Jesus, aí, irmão, no versículo 1 ele fala assim: esforcemo-nos. Irmão, vamos ler junto, versículo 4, versículo 11. Ele fala assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Irmão, o povo de Israel foi um exemplo para nós. Irmão, o povo de Israel foi um exemplo. Não vamos cair, né, nessa mesma falácia, né, nessa mesma situação que o povo de Israel caiu, de incredulidade, de não crer. Às vezes o Senhor te dá uma palavra e nós não cremos que o Senhor fala, né? E aí, o que acontece? Por causa da incredulidade, de tomar a palavra, não crendo, não usando a fé mediante a palavra que tem falado, nós simplesmente caímos. Não é isso? Nós ouvimos o testemunho do Diogo falando, né? Que uma irmã simplesmente é o quê? Desanimada, né? Tudo, né? Entre nós, irmão, quantos de nós a gente vê na vida da igreja estão desanimados, sem fé, não é verdade? Mas precisamos animar os irmãos, irmão, porque a única que anima os irmãos é a palavra. Por isso nós precisamos sempre encher os irmãos com a palavra. Irmão, encher com a palavra, porque a palavra é que fortalece. Isso mesmo, sem palavra o povo se corrompe. Senhor Jesus, irmão, sem palavra a gente se corrompe. Precisamos da palavra, né? Senhor, por isso, irmão, nós precisamos tomar esse versículo 11 como uma demonstração para nós. Por isso precisamos esforçar. Eu preciso me esforçar. Irmão, eu preciso, na vida da igreja, se esforçar para entrar no reino. Se esforçar, não é que ele fala assim, ó, esforcemos para entrar naquele descanso. Precisamos esforçar, irmãos. Se nós queremos, precisamos esforçar, a fim de que ninguém caia. Nós não queremos que nós ficamos de fora do reino, né, irmãos? Queremos que todos, porque, eu não sei se os irmãos viram, lá em Mateus fala que o reino é o gozo do reino, é o gozo da alegria, da satisfação. Mas hoje nós estamos vivendo o antegozo do reino. Esse antegozo é a igreja hoje. Nós vamos, como se diz, para explicar melhor para os irmãos, é como fosse, o Senhor está dando só uma amostra para nós, uma pequena amostra de como vai ser lá no reino. Você entende? Hoje, o nosso viver hoje aqui na terra, quando você está no Espírito, desfrutando do descanso do Senhor, é só uma amostra, uma pequena amostra, como vai ser lá no reino. Irmão, é tão maravilhoso, quando você está no Espírito, desfrutando aqui junto com os irmãos, não é? Não é algo maravilhoso? É outra esfera, não é? Isso aqui, irmão, é o antegozo. Irmão, se nós imaginarmos como vai ser maravilhoso lá no reino, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Graças ao Senhor por isso, né? Podemos ler também, irmãos, graças ao Senhor, lá em Mateus, versículo 24. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Ele fala, nós sabemos muito bem esse versículo, né? Mas, se eu tenho misericórdia, que esse versículo seja realidade para nós. Senhor Jesus, os irmãos acharam? Amém? Nós hoje, irmãos, precisamos ter essa realidade, né? De pregar o Evangelho. Se eu tenho misericórdia, né? Que nós possamos ter esse coração, né? De pregar o Evangelho do Reino, para trazer o Senhor de volta. Mateus 24, 14 fala, e será pregado este Evangelho do Reino, e todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmão, essa é a incumbência da igreja,
de pregar o evangelho do reino em todas, até os confins da terra. Aqui em Birité, irmão, nós temos essa incumbência. Eu não sei, irmão, a sua experiência, mas assim, às vezes é difícil assim a gente sair de porta em porta, né, Grace? Às vezes essa experiência hoje não está sendo tão eficaz. Antigamente a gente saía de porta em porta, mas hoje Deus, Senhor, nos deu várias ferramentas para isso, né? Igual, por exemplo, as redes sociais. Você pode ali, um amigo, né, uma pessoa conhecida, você pode ali no WhatsApp, né, Grace, enviar uma mensagem para a pessoa. Enviar, igual, por exemplo, as mensagens aqui que nós temos, enviar um link da mensagem. Ou enviar, por exemplo, né, irmãos, eu estou dando só uma sugestão para os irmãos, enviarmos um trecho da Bíblia, né, uma porção da palavra. Irmão, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Quando você conhece uma pessoa dentro do ônibus, você conhece uma pessoa, você vai consertar um carro, ou você vai no algum lugar, né, no supermercado, você conversa com a pessoa, você não pode deixar de falar do Senhor. Você simplesmente fala com ele, né, do Senhor, né, leva a pessoa a invocar o nome do Senhor. Não é verdade? A importância de chamar o Senhor. As pessoas estão sedentas, irmãos. Por isso que Mateus 24:14 fala que o evangelho do reino pregado e será pregado o evangelho do reino em todo mundo. Não é? Para testemunhar a todas as nações. E aí que o fim vai vir. O fim só virá quando o evangelho for pregado, irmãos. Às vezes, nós achamos que o confim da terra é lá na África, é lá na Índia. Mas, irmão, às vezes o confim da terra pode ser o seu vizinho. Pode ser sua rua que ainda não foi alcançada. Até na sua família mesmo, né? Na sua família ainda, os seus parentes ainda que não ouviu falar do evangelho. Às vezes a gente tem os nossos parentes, a gente não fala do evangelho para eles. Precisamos, igual muitas pessoas aí das famílias, tem um grupo familiar, né, no WhatsApp, né? E você precisa assim, aos poucos, irmão, enviando essa palavra para as pessoas. Quando eles enviam tantas outras coisas, você envia a palavra, né? E vai simplesmente levando vida para eles. Até lá em Gênesis fala, né? Onde esse rio passar, produz vida, né? Então o rio precisa alcançar todas as pessoas, né, irmãos? Essa é a necessidade, né? Vamos ler também, irmãos, lá em Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, versículo 12 ao versículo 14. Aqui nós vemos a questão da presença do Senhor também, né? Do descanso, né? Nós precisamos entrar no descanso. Só que aqui Moisés no seu livro, ele nos mostra mais detalhadamente o que é o descanso também. Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao 14. Ele fala assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, né? Faze subir este povo, porém não me deixe saber a quem há de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achas graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber este momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça em teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Aí no versículo 14, vamos ler junto. Respondeu-lhe: a minha graça e presença irá contigo, e eu te darei descanso. Senhor Jesus. Os irmãos entenderam agora a questão do descanso? Senhor Jesus respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso. Os irmãos entenderam, irmãos? O descanso aqui está na presença do Senhor, né, Edson? Irmão, aqui irmãos, está o descanso na presença do Senhor. Irmão, se você tiver a presença do Senhor, você terá descanso. Amém. Não é? Ó Senhor Jesus, se você tiver a presença do Senhor, você terá descanso.
Irmão, por isso nós, né, Jana, nós precisamos da presença do Senhor. Por isso que, irmão, quando nós estamos aqui na presença do Senhor, nós temos descanso. Né, Carla? Quando nós estamos na presença do Senhor, né? Você lá com seus 2 filhos, não é fácil, é uma luta. Mas o que? Quando você está na presença do Senhor, você vai ter descanso. Irmão, nós precisamos ter descanso. Mas esse descanso é na presença do Senhor. Por isso nós precisamos anelar sempre estar na presença do Senhor. Irmão, eu não sei você, mas eu quero contar um testemunho para os irmãos. Irmão, quando eu não estou na presença do Senhor, o dia parece que não flui. As coisas não prosperam. É só tormento, né, irmão? É só sofrimento. É só tristeza. É só angústia. Não é, Cláudia? Quando a gente não está na presença do Senhor, irmão, é só tristeza. É só fadiga, é só tristeza, é só angústia. Mas, irmão, experimenta isso. Eu estou dizendo isso para os irmãos com experiência própria. Experimenta isso. Vai para a presença do Senhor, se você não vai desfrutar um descanso. Né, Edson? Irmão, não existe coisa melhor. Se você está achando cansado, você lembra aquele versículo lá em Mateus? O meu jugo é pesado, né? Nosso jugo é pesado, mas o do Senhor é leve. Nós precisamos depositar nosso jugo ao Senhor. Quando nós vamos ao Senhor, nós levamos toda a nossa bagagem pesada, tanto sofrimento, tantas coisas, né? E nós levamos para o Senhor. O Senhor nos dá o leve, o jugo dele leve e suave. O Senhor nos faz carregar os nossos fardos, né, irmãos? Por isso, nós não podemos esquecer jamais esse versículo. A minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. Irmão, aonde que nós estivermos, às vezes você vai para uma experiência difícil, né? Uma experiência difícil que você vai fazer, mas você nunca se esqueça que você precisa da presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos dá descanso. Senhor Jesus, vamos ler também, irmãos, Isaías 66, Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Ele fala assim, né? Os irmãos acharam? Isaías capítulo 66, versículo 2. Ele fala assim, né, irmãos? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu lhe olhei é este, aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Irmão, esse é o que o Senhor disse para nós hoje, né? O Senhor disse, né? Mas o homem para que eu olhei é este, aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Irmão, nós somos tais pessoas assim, né, Grace? Precisamos ter esse coração, irmão. Ser alguém abatido de espírito, que teme a palavra do Senhor. Irmão, esse precisa ser o nosso coração, né? De humildade diante do Senhor, né? Senhor Jesus. Vamos ler também, irmãos, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. 1 Coríntios 15, versículo 24 a 28. Os irmãos acharam? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 28. Senhor Jesus. Aí ele fala assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo será a ser destruído é a morte. Porém, todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas ali estão sujeitas, certamente inclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando porém todas as coisas ali estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo
em todos. Irmão, louvado seja o Senhor. É isso que Cristo quer, irmão, sujeitar todas as coisas. Irmão, aqui o Senhor mostra bem claro, o Senhor quer reinar, irmãos. No versículo 25 ele fala assim, ó, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Irmão, o Senhor quer reinar. Ó Senhor Jesus, irmão, Ele quer reinar sobre a nossa vida, reinar sobre a nossa família, reinar sobre cada situação que nós estamos vivendo. Irmão, pede o Senhor para reinar sobre o seu viver. Se você está passando com qualquer tipo de problema, ora o Senhor. Senhor, reina sobre a minha vida. Irmão, o Senhor quer reinar, irmãos. Ó Senhor Jesus, porque aqui no versículo 27 fala assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Irmão, todas as coisas está sujeita debaixo dos pés de Cristo. Irmão, graças ao Senhor. E assim, o que Ele fez? Ele deu a igreja. Irmão, não pense que nada, que certa situação que está acontecendo está em um caos, está um descaso. Não, Deus, às vezes a gente vê assim certas coisas, a gente acha que não tem ordem, não tem. Mas irmão, o Senhor está ali num cabeçamento. O Senhor está na direção. A gente vê assim, igual a questão lá do Rio de Janeiro, né? Atualmente a gente viu, né? A gente vê assim, não, meu Deus, é um caos, é o que está acontecendo, né? A gente fica assim, atemorizado, né? Irmão, não preocupa, o que o Senhor sujeitou todas as coisas, irmãos. Tudo está debaixo dos seus pés. Quando Ele fala tudo, irmão, é tudo mesmo. Não é? É tudo. Não é só a igreja, não é só as coisas que a gente acha que é espiritual. Irmão, é tudo, o universo todo, né, santos? Está debaixo dos pés do Senhor. Ó Senhor, tudo está debaixo dos pés do Senhor. Se tudo isso está acontecendo, é permissão de Deus. Porque se não fosse permissão de Deus, nada que aconteceria. Senhor Jesus, aí Ele fala assim, né? E tudo diz que todas as coisas estão sujeitas. Irmão, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. E Ele deu à igreja. Nós acabamos de ler lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que Cristo encabeçou todas as coisas e deu à igreja. Irmão, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Aí o versículo 28 ele fala, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmão, Cristo quer ser tudo em todos. Ó Senhor Jesus, esse é o desejo de Deus, irmão, sujeitar todas as coisas. Aí ele até fala aqui no versículo 24, e então virá o fim, quando entregar o reino ao Deus e Pai. Irmão, quando Cristo sujeitar todas as coisas, aí virá o fim. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, irmão, o Senhor virá. O Senhor quer sujeitar todas as coisas através do seu reino. O Senhor é o rei, irmãos, o rei do reino dos céus. Ele quer reinar sobre essa terra. Infelizmente o usurpador, né, tem usurpado algo que é de Deus, usurpado algo que é do Senhor. Mas nós, através da igreja, Deus quer sujeitar todas as coisas. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né, irmãos? Vamos ler lá, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos começar no 8, né? 8. Senhor Jesus, vamos começar no 8. Nós lemos ontem, né? Mas é bom ler novamente. Nós estamos falando que Cristo quer sujeitar todas as coisas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 8 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13. Amém? Vamos ler junto? Aí ele fala assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Senhor Jesus, isso a noção de tempo para o Senhor é muito diferente do nosso, né? Aí ele fala assim: não retarda
o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Até aqui por enquanto, irmãos. Os irmãos viram? Não retarda o Senhor sua promessa. Aqui o Senhor não vai retardar sua promessa. A promessa do Senhor de voltar, da sua vinda. O Senhor não retarda a sua promessa de voltar. Mas só que muitos, aqui que ele fala, como alguns julgam demorada. Algumas pessoas falam, não, você não vai voltar nada. Quando você vai, fala com as pessoas, né? O Senhor está voltando. As pessoas riem de você quando você fala que o Senhor está voltando. Uns falam assim, não, isso já tem mais de 2000 anos, mais de anos e anos que está sendo falado. Desde a época de Paulo está sendo falado isso, né? Que o Senhor vai voltar. Até antes da igreja primitiva está sendo falado que o Senhor vai voltar. Irmãos, se o Senhor, isso não, igual ele fala aqui, como alguns julgam demorada, mas pelo contrário, Ele é longânimo. Irmão, o Senhor não voltou ainda porque Ele é longânimo para conosco. Está vendo, irmão? Para convosco, não querendo que nenhum pereça. Irmão, agora você entende porque o Senhor não voltou, né, irmã Tereza? O Senhor não voltou ainda, não é porque Ele não quer não, irmãos. O Senhor não voltou, não é porque Ele não quer, é porque Ele está sendo longânimo para conosco. Ele não quer que nenhum pereça, não é? Ele não quer, irmão, que vê você fora do reino. Às vezes falta você, às vezes se Ele voltar hoje, você não entra. Aí o Senhor está sendo longânimo e esperando mais tempo para que você possa entrar. Entende, irmãos? Deus está sendo longânimo para conosco. Então, irmão, precisamos agradecer o Senhor. Aí ele fala assim, não querendo que nenhum pereça. Irmão, Deus não quer que nenhum pereça. Senhor Jesus, senão que chegue ao arrependimento. E isso que nós vamos fazer, irmão, pregar o evangelho do reino, Mateus 24:14, a todos os confins da terra, para que as pessoas cheguem ao arrependimento, irmãos, porque Deus quer alcançar todas as pessoas. Aí no versículo 10 ele fala assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passará como estrepitoso estrondo, e os elementos desfalecerão, né? Abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmão, virá entretanto o Senhor como ladrão. Essa passagem é muito rica, né? Mas por que ele fala assim que o Senhor vai vir como ladrão? Se a gente for ver assim, né? O ladrão ele vem para roubar algo precioso, né? Ele não vai lá para roubar coisa ruim. Ele vai lá para roubar coisa preciosa. E ele quer roubar o que, irmãos? Ele vai lá para roubar. Ele vai que ali, nós, Cristo dentro de nós, né, santos? Que é a preciosidade. Ele vem aqui para buscar isso de nós. É buscar, os santos, o tanto de Cristo que você desenvolveu durante a sua vida cristã, né, Cláudio? Ele vai vir aqui buscar o tanto de Cristo que você desenvolveu em toda a sua vida cristã. O Senhor vai vir cá em busca disso, né, Lia? O tanto que você desenvolveu em sua vida cristã, o Senhor vai vir cá te buscar, né? Aí no versículo, aí continuando, ele fala assim, no versículo 11, ele fala assim: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Irmãos, precisamos viver em santo procedimento e piedade. Esse precisa ser o nosso viver. Aí ele fala assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Irmão, precisamos o que fazer? Esperando e apressando. Ou seja, muitos irmãos hoje estão só esperando. Não, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Você está sentado na prontona e ali esperando a volta do Senhor. Irmão, não é isso que o Senhor falou, né? Para a gente fazermos. Nós precisamos esperar e apressar. Mas o que leva a gente a esperar no Senhor? É você
está descansando no Senhor, né? Que mostra isso na questão do descanso, está na presença do Senhor, esperar, mas na presença do Senhor, no descanso, mas apressando é o quê? É Mateus 24:14, é pregar o evangelho do reino. Irmão, isso é apressar a vinda do Senhor, é pregar o evangelho, é falar da palavra do reino. Irmão, isso é apressar a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, aí ele até fala: os céus serão incendiados, serão desfeitos, elementos abraçados. Irmão, essa terra, irmão, ali no período da grande tribulação, isso tudo vai acabar, irmãos. Não vamos criar raízes aqui, irmão, não vamos criar esperança nessa terra, porque isso tudo vai acabar. Vamos criar raízes no céu, irmãos, criar raízes no Senhor. Irmão, não vamos criar raízes aqui nessa terra, porque quando o Senhor for te buscar, né, Santos? Como é que vai te puxar? Às vezes a gente cria tanta raiz aqui na terra, e quando o Senhor for buscar nós, como é que o Senhor vai buscar? A gente está agarrado aqui, irmãos. Vamos criar raízes lá no céu, desfrutando do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 13 ele fala assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmão, nós, porém, amém? Nós, porém, é cada um de nós aqui, irmãos, segundo a sua promessa, nós esperamos, irmão, nós esperamos um novo céu, uma nova terra. Esse deve ser o objetivo nosso, irmão. Essa terra vai ser desfeita, esse céu também será desfeito, irmão, tudo aqui será desfeito. Irmão, não cria raízes aqui, não fica iludido com esse. Nós somos só peregrinos aqui, somos só peregrinos, não é? Somos só peregrinos aqui. Por isso ele fala: irmão, nós queremos um novo céu, é uma nova terra. Esse é o objetivo de cada um de nós, querer um novo céu e uma nova terra. Esse precisa ser o objetivo de cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler lá também, irmãos, Efésios 3, Efésios capítulo 3, ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, ele fala assim, né? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, nós precisamos ser tomados, todos nós aqui, irmãos, precisamos ser tomados da plenitude de Deus. É isso que Deus quer, irmãos, nos encher dele, nos encher de Cristo, ser tomados de Cristo. Ó Senhor Jesus, por isso nos enche do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler também, irmãos, Salmos capítulo 3, 2, versículo de 1 a 5. Salmos capítulo 2, Salmos 2, de 1 a 5. Ó Senhor Jesus. Salmos 2, de 1 a 5. Vamos ler de 1 a 7, né? Até o 7 também. De 1 ao 7. Salmos 2, de 1 a 7, fala assim: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Ó, os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: roupamo-nos com os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Irmão, aqui mostra o reinado do Senhor. O próprio Deus deu tudo a Cristo. Irmão, Deus tudo a Cristo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Você viu que o povo ali, eles riam, né? Zombava do Senhor, né? Irmão, hoje o povo, você vê, não só nessa época, mas você vê que o povo hoje zomba do Senhor. Acha que não tem governo.
acha que pode fazer o que quer, né, irmãos? Mas, irmãos, aqui tem um rei, essa terra tem um rei, irmãos, e esse rei é o Senhor. Eles falam assim, né? Eles rompamos os laços, sacudamos de nós algemas, ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Irmãos, que eles acham que se pode alguma coisa, mas é que o Senhor ri deles, porque eles não sabem que Ele é o rei, Ele é o Senhor dessa terra. Irmão, o Senhor é o Senhor, Ele é o rei sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus, isso é muito rico, irmãos. Nós vamos sempre orar ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor dessa terra. Vamos voltar também lá em Hebreus, para a gente finalizar. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Hebreus capítulo 2, de 1 a 4 fala assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, até que por enquanto. Por essa razão, irmão, importa que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Irmão, nós precisamos apegar com mais firmeza as palavras que nós temos ouvido. Por que Paulo fala isso, irmão? Por que aqui se fala isso aqui? É porque muitas vezes, irmão, nós ouvimos a palavra e nós não damos a devida atenção, nós não damos importância à palavra. Por isso o Senhor fala aqui, né? Por essa razão importa, irmão, é importante que nós apeguemos a palavra com mais firmeza, as verdades ouvidas, para que jamais desviemos. Você sabe, irmão, por que muitos irmãos hoje têm se desviado? Estou falando, irmão, lá fora não, estou falando aqui da vida da igreja. Aqui em Birité, vamos citar aqui, né? Em Birité, aqui era para estar cheio, né, Lia? Nem está cabendo de irmãos. Mas você sabe por que eles não vieram? Muitos pararam porque se desviaram da palavra, não apegou a palavra com firmeza, não se apegou à palavra, irmão. Aqui era para estar cheio de irmãos, mas por que, irmãos? Porque se desviaram. Já esteve, né? Já esteve, mas assim, eles desviaram porque não se apegou-se à palavra. Irmão, isso serve de advertência para nós. Se nós não apegarmos a palavra, certamente iremos desviar, né, santos? É certo que iremos desviar, se nós não pegamos com firmeza a palavra. Vamos ler no versículo 2, ele fala assim, ó: se pois se tomou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Irmão, então vamos apegar, irmãos. Vamos apegar com firmeza a palavra. Por isso que ele fala aqui, ó: como escaparemos se negligenciarmos a grande salvação? Irmão, se você não pega-se a palavra, como você vai escapar? Negligenciar o que Deus te deu? É ou não é? Tem como se escapar? Agora ele fala no 3, como escaparemos nós? Como você vai escapar se negligenciar a grande salvação? Como você vai escapar? Irmão, de Deus não se escapa, né? Precisamos apegarmos a palavra com firmeza. Isso que o Senhor tem para nós. Então, se nós queremos entrar no descanso, irmão, é termos a presença do Senhor, é confiar no Senhor. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas Hebreus capítulo 3, de 7 ao 19, ele fala exatamente o motivo que o povo de Israel não entrou no descanso. Hebreus capítulo 3, versículo de 7 ao 19, ele fala exatamente o porquê que o povo não entrou no descanso. Justamente por causa do coração de incredulidade. E nós não queremos ter esse coração. Nós não queremos viver essa realidade. Que possamos, irmão,
Com Hebreus 4:1 fala, né? Vamos pegar com firmeza a palavra que o Senhor tem falado, né? E assim estamos sempre no descanso. Amém? Jesus é o Senhor.